Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Como convocação ao culto, convido a Santa e Amada Igreja para a leitura do Salmo 121. Salmo 121. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Convido a Santa e Amada Igreja que se coloque em pé. Louvemos a Deus com o Salmo 121. Levo os meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os teus pés, não dormirá quem te guardar. Eis que não dormirá o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Convido os irmãos para uma oração de invocação. Busquemos a presença do nosso Deus para este culto. Oremos. Santo e eterno Deus, Senhor de paz, Senhor de toda graça, Deus excelso, sublime, Pai das luzes, Deus vivo, Senhor dos exércitos, Deus criador dos céus e da terra. A Ti, Deus, nós glorificamos, exaltamos, Deus, cultuamos. A Ti, Senhor, nós queremos louvar, ó Deus, cultuar, engrandecer, homenagear, professar, ó Deus, nossa fé no Senhor, lembrar, ó Deus, ou relembrar Teus grandes feitos na história, Deus, reconhecer que o Senhor tem direito, Deus, sobre a vida humana, sobre a terra, sobre o universo, porque tudo pertence ao Senhor, ó Deus, e nós somos, Deus, criados para o louvor da Tua glória, e aqui estamos, Deus, porque é dever de todo homem cultuar o seu Criador. E nós fazemos isso, Deus, por dever, mas acima de tudo, Senhor, por gratidão, Deus, pelo Teu grande amor para conosco. O Senhor nos livrou, ó Deus, de uma eternidade, Senhor, de sofrimentos e punições. O Senhor livrou nossa família, Deus, nossos filhos, a Tua Santa Igreja, deste castigo eterno que os nossos pecados mereciam. E o Senhor é grande, Deus, e nós queremos agradecer ao Senhor. Por isso, Deus, prestamos culto com alegria ao Senhor, com gratidão no coração, porque somente o Senhor, ó Deus, pode ser tão misericordioso assim com pecadores. E nós Te louvamos, Senhor. Muito obrigado
pela tua graça, Deus. Muito obrigado, Deus, porque o que o Senhor tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. O Senhor tem preparado para a tua igreja, Deus, para aqueles que o cultuam, que o amam, Deus, para aqueles que mantêm comunhão com o Senhor, para aqueles que receberam Cristo de fato e dignamente. O Senhor tem preparado, Deus, uma eternidade de paz, de alegria intensa, de delícias, e nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos profundamente por isso. Muito obrigado, Deus, a maior bênção que poderíamos ter, seu Filho amado Jesus Cristo, e nós não temos palavras para agradecer ao Senhor. Por isso, Deus, cultuamos a Ti com toda a gratidão, com toda a alegria do nosso coração. Muito obrigado, Deus, por esta chuva que tem alimentado, tem purificado o ar da nossa cidade, Deus, alimentado os rios, os mananciais. Muito obrigado, Deus. O Senhor merece toda adoração e todo louvor. Reconhecemos, entretanto, Senhor, que somos falhos e pecadores. E lhe pedimos sinceras desculpas, Deus, pedimos perdão, Pai, pelas nossas falhas e pecados. E aqui estamos, Deus, para cultuá-lo e esperamos, Deus, que o Senhor aceite nossa adoração e nosso culto nesta manhã. Rogamos a Ti que envie Teu Santo Espírito, que nos ensine, Deus, como cultuá-lo, para que Teu nome seja glorificado, Senhor, neste culto, nesta igreja e nas nossas vidas. Muito obrigado pela Tua graça e amor. No nome santo e poderoso de Jesus é que oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Vamos ao voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Quero convidá-los para a leitura da Santa Lei de Deus, livro do Êxodo, capítulo 20. Possamos fazer essa leitura com toda atenção, para que nós não percamos o contato com o que realmente é pecado, com tudo aquilo que nos afasta do nosso Deus. Êxodo capítulo 20, verso 1. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar do seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo,
nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Irmãos, aqui é manifesto a santa lei de Deus, né? E sempre que a lemos, nós abordamos algum desses mandamentos para relembrarmos, né, o objetivo desses mandamentos e o propósito de Deus em cada um desses mandamentos. O verso 8 nos lembra do quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Este mandamento, irmãos, é um mandamento simples de ser guardado, né? Nós sabemos que existe uma dificuldade uma vez que somos caídos, né? Uma vez que nossos pais, Adão e Eva, no período de inocência, caíram no Éden, tornou-se, nós caímos também com eles, né? E nossa vida espiritual tornou-se em miséria. Então, Cristo, ele nos restabelece novamente a comunhão com Deus. No entanto, espiritualmente, nós estamos em comunhão com Deus, mas ainda neste corpo, nós temos dificuldades e não conseguimos guardar perfeitamente os 10 mandamentos. Então, nós lutamos constantemente, né, contra os desdobramentos desses mandamentos. E é por isso que nós relembramos sempre, né, esses mandamentos, para que nós lutemos com todo o nosso vigor e com toda a nossa força para não quebrá-los. No entanto, o quarto mandamento, teoricamente, seria o mandamento mais fácil de ser guardado, porque é o mandamento onde no dia do Senhor você vai cultuar o seu Deus, exceto se alguém tem uma doença, seja com alguma doença, esteja com alguma impossibilidade real, né? Como pessoas, por exemplo, que estão encarceradas. Mas, fora disso, esse mandamento, ele é simples de ser cumprido, né? Agora, esse mandamento, ele é muito objetivo, irmãos. E é um dos mandamentos que, ao ser quebrado, o primeiro mandamento, o segundo mandamento, o terceiro mandamento e o quarto mandamento, é o nosso relacionamento direto com Deus. Eles não são difíceis de serem guardados, né? São muito mais difíceis do 5º ao 10º mandamento. Do 1º ao 4º mandamento, o nosso relacionamento com Deus. Não existe muita dificuldade em guardar esses mandamentos. Nosso Deus, ele é generoso. Não ter outro Deus diante do Deus vivo. Não há muita dificuldade em guardar isso. Existe uma observação, nós devemos estar atentos com isso, para não tornarmos os nossos próprios desejos um outro Deus a ser servido. Nós sermos servidos no lugar de Deus. Nós devemos estar vigilantes com isso. Mas não é um mandamento difícil de entender e de aplicar. O segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, não adorarás. Nós não temos essas imagens como mestres de ensino, porque eles são mestres da mentira. E nós não fazemos essas imagens. É fácil isso, não adorar essas imagens. O terceiro mandamento é não chamar o nome de Deus em vão, embora na nossa sociedade há um hábito, né, que as pessoas têm de colocar o nome de Deus em conversas banais, conversas chulas, piadas, anedotas. Para nós não é tão difícil evitar de tomar o nome de Deus em vão. O mandamento que vem com uma ameaça, pois Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão, né? E o quarto mandamento também não é difícil de aplicar. Se você observar os 4 primeiros mandamentos, que é o relacionamento do homem com Deus, eles são muito mais simples de serem observados e guardados do que do 5º ao 10º mandamento. O 5º ao 10º mandamento, eles oferecem para o ser humano uma dificuldade maior. E esses 4 primeiros é o nosso relacionamento com Deus, é a nossa resposta a Deus, a resposta de gratidão, né? E o 4º mandamento, irmãos, em particular, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Este mandamento é: 6 dias você trabalha, você faz toda a obra que você precisa, você cuida do seu sustento, da sua família, das coisas que você precisa. Um dia você interrompe a sua semana e guarda para o Senhor.
que é traduzido aqui para o sábado, né? Os irmãos sabem, é Shabat, significa cessamento. Então, é o sétimo dia, após 6 dias de trabalho, é um dia que nós cessamos as nossas atividades e reservamos para a Santa Comunhão, para cultuar a Deus, né? Para trazer a nossa gratidão a Deus. Então, o mandamento é 6 dias de atividades, um dia nós reservamos nós interrompemos as nossas atividades pessoais para cultuar a Deus, nós cessamos, né? Para as nossas atividades para cultuar a Deus. A igreja guarda o domingo, que é o dia do Senhor, é o dia da ressurreição de Cristo. Então o culto principal é os domingos no dia do Senhor. Aqui estamos, Cristo ressurgiu, né? As mulheres deram a notícia, a melhor notícia da humanidade, e desde então, aos sábados, né, que o apóstolo João chamou de Kyrios Hemer, né? Kyrios Hemer, dia do Senhor, lá em Apocalipse 1:10, tá? Que é o domingo, né? Desde então, nós guardamos o dia do Senhor para cultuar a Deus, tá? Este culto, ele tem 2 objetivos, tá? E uma obrigatoriedade. Os objetivos são lembrar da criação, como nós vemos aqui na lei, verso 20, tá? Lembrar da criação. E quando Deus repete a lei lá em Deuteronômio 5, né? Fala da salvação. Então nós lembrarmos da salvação. Então nós interrompemos a nossa semana para cultuar a Deus, tá? E lembrarmos que nós fomos criados por Deus e fomos salvos por Deus. Fomos salvos por Cristo. Então a obra da criação e a obra da redenção. Então a igreja ela não pode perder de vista isso. É por isso que os cultos principais, eu creio que em todas as igrejas cristãs, exceto aquelas que são judaizantes, né, que desonram a Cristo, mas as que são cristãs de fato, o culto principal é o domingo, em toda a igreja. Nós estamos numa geração hoje onde os cristãos sequer sabem por que o culto principal é o domingo. Muitos acham porque é um dia de folga dos trabalhos seculares. Muitos nem sabem, eles não são mais orientados e a igreja está se perdendo cada vez mais ao longo do tempo. Então nós separamos, nós cessamos as nossas atividades a cada 6 dias de trabalho para lembrarmos da nossa criação e da nossa salvação. É o mínimo, né, que nós devemos fazer. E prestamos um culto a Deus, um culto de gratidão a Deus. Agora, eu disse que também é uma obrigatoriedade, né? Eu convido os amados irmãos a leitura aqui no livro de Levítico, capítulo 23, quando Deus institui as festas, tá? A primeira festa que Deus institui é uma instituição. A primeira festa que o Senhor Deus institui é o culto, né? É o Shabat, é o cessamento. Não um dia, o sábado literal após a sexta-feira, mas o Shabat, que é traduzido para nós por sábado, né? O sábado que significa descanso, né? Os irmãos ouviram falar, vou tirar um ano sabático, vou pegar um mês sabático, né? O sábado significa um cessamento, uma interrupção de atividades, né? Então, a primeira é o culto, né? Porque Deus chama o Shabat para que então o povo lembre da criação e lembre da salvação. É só isso o quarto mandamento. É só isso. É estar na presença de Deus, cultuando a Deus. Independente de circunstâncias, se está chovendo, se está sol, se estamos bem, se não estamos. Não existe uma condição para isso, tá? Agora, este sábado, esse cessamento, é uma convocação, não é uma opção do cristão, como as pessoas veem. Nós vemos em alguns outros ministérios, né, como as pessoas tratam o culto com total irreverência, com total desprezo muitas vezes, né? E banalmente abandonam a comunhão e os cultos. Então veja aqui o verso 3: 6 dias trabalharás, mas o 7º será o sábado do descanso solene, santa convocação. Então o culto, ele não é algo opcional, que o cristão ele vai quando quer. Por que não é opcional? Porque o culto não é para ele, né? Então, por exemplo,
Se alguém me convida para uma festa, eu posso não ir, embora talvez desonre a pessoa que me convidou ou a pessoa que será homenageada nessa festa. Mas eu posso não ir, porque não é uma convocação, né? É um ser humano ali, tá? Agora, com relação a Deus, nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para o louvor da sua glória, né? E então, nós fomos chamados para adorar a Deus. Então, o culto, irmãos, do quarto mandamento, ele é fácil de não ser quebrado. Ele é simples de não ser quebrado, de ser guardado. Não é difícil. Claro que uma situação ou outra pode haver, de fato, uma dificuldade de locomoção, uma doença, pode acontecer, obviamente que pode, né? Nenhum de nós está livre disso, tá? Mas havendo condições, nós devemos fazer todo o esforço, então, para guardarmos esse mandamento e, de fato, adorarmos o nosso Deus, né? De fato, professarmos a nossa fé em atitudes, tá? Então, irmãos, nós vamos fazer uma pequena oração de confissão. Se houver algum pecado não confessado durante a semana, ou até mesmo hoje, né, se porventura houver, esse momento será oportuno. E será um momento oportuno também de nós lembrarmos, né? Falar, Senhor, quantas vezes eu negligenciei o seu culto, né? Se nós lembrarmos, fizermos isso, né? Esse momento oportuno, irmãos, isso é amor de Deus por nós, né? Nós devemos ser penitentes, tá? Então nós devemos pedir perdão a Deus com toda sinceridade, né? Senhor, perdão porque negligenciei o seu culto, eu negligenciei, né? Então eu peço perdão ao Senhor porque quebrei o quarto mandamento algumas vezes, né? Então, nesse momento de oração, de confissão, nós oraremos, né? A igreja orará silenciosamente, eu farei uma oração em voz audível, rogando a Deus que nos perdoe, né, nossas falhas e pecados, porque nós temos, né? Nós temos falhas e pecados, né? Às vezes nós não pecamos o mesmo pecado que o outro, mas temos algum que nós erramos e pecamos, né? Então, todos nós devemos confessar. E se lembrarmos, né, que nós negligenciamos os cultos, nós possamos, sentindo o desejo voluntário, né? Não pode ser algo obrigado, né? Sentindo o desejo voluntário, nós devemos então também pedir perdão por isso, tá bom? Então eu convido os amados irmãos a uma oração silenciosa de confissão. Eu estarei orando em voz audível. Pai eterno, bendito e santo, nós te glorificamos, Senhor. Nós te amamos, Deus. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Porque não importam as circunstâncias, nós pertencemos a Ti. E nós sabemos que o Senhor tem o melhor preparado para nós, Deus. O Senhor tem preparado um lugar para nós, ó Deus, no Teu reino de paz. É bem verdade que passamos aflições, momentâneas tribulações nesta vida, Senhor, mas o Senhor está conosco em todos os momentos. A aflição pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e nós sabemos, Deus, que quanto mais comunhão com o Senhor nós temos, mais alegria nós temos, mesmo diante de circunstâncias difíceis. E nós te louvamos, Deus, por esse seu cuidado. Nós pedimos ao Senhor, se for possível, que não tenhamos as aflições e as tribulações, mas se for necessário e se for da sua vontade, nós confiamos na tua providência e nos teus cuidados para conosco. Nesse momento, Deus, nós reconhecemos diante do Senhor que somos falhos e pecadores, Deus, e que pecamos durante a semana. Muitas vezes, Deus, nós pecamos ou por palavras, ou por ações, ou por pensamentos, ou por negligências. O fato é, Deus, que ainda neste corpo que estamos, nós ainda estamos sujeitos, Deus, a fraquezas, a deslizes, e pedimos perdão, Deus, pelas nossas falhas e pecados. Neste momento também, Deus, nós, com sinceridade, pedimos perdão ao Senhor pelas vezes, Deus, que quebramos o quarto mandamento, Senhor, negligenciamos os cultos, que é teu direito, Deus. Um culto é um serviço a Ti.
E o Senhor tem direito, Deus, de ser cultuado, porque tudo pertence ao Senhor. E nós queremos cultuá-lo cada vez mais, Deus, por gratidão. Permita, Senhor, que sempre possamos lembrar disso e nos esforçarmos, Deus, para todo dia do Senhor estar cultuando a Ti. Porque o Senhor é o Deus de toda a carne, o Deus de toda a humanidade, e tudo pertence ao Senhor. Nós pedimos perdão, Deus, pelas nossas falhas e pecados. Pedimos que o Senhor restabeleça em nós um espírito inabalável, um coração puro. E pedimos, Deus, que possamos ser hoje pessoas melhores do que fomos ontem. No nome santo e poderoso de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Quero convidar os amados irmãos para louvarmos a Deus com o hino 232. Durante este hino, aqueles irmãos que sentiram o desejo de estar ofertando, esse momento é oportuno. Hino 232. Para observar o dia do Senhor 9. Nós estamos no catecismo estudando
os 12 artigos do Pai Nosso, do Credo Apostólico, né? Quero apenas relembrar os irmãos, aqui no Dia do Senhor 7, na pergunta 23, quais artigos são esses, né? E os artigos do Credo Apostólico são: 1. Primeiro artigo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. 2. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. 3. Que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. 4. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. 5. No terceiro dia ressurgiu dos mortos. 6. Subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. 7. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. 8. Creio no Espírito Santo. 9. Na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos. 10. Na remissão dos pecados. 11. Na ressurreição do corpo. E 12. E na vida eterna. Amém. Esses 12 artigos, eles compõem um resumo completo, tá? O melhor resumo que existe da fé cristã. Essa aqui é a fé cristã, tanto de atos, né, de práticas, tá? Como de crer mesmo, né? Então nós vimos no Dia do Senhor 8 que os 12 artigos se dividem em 3 partes. A primeira nos ensina sobre Deus Pai e nossa criação, está lá na pergunta 24, né? Da resposta 24. A segunda parte nos ensina sobre Deus Filho e a nossa salvação. E a terceira parte nos ensina sobre Deus, o Espírito Santo e nossa santificação. Então o Credo Apostólico, ele é fundamentado, os seus 12 artigos, eles são fundamentados na Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá? Agora, a partir do Dia do Senhor 9, né, que é só uma pergunta, a pergunta 26, nós vamos começar então a estudar esses artigos para que a nossa compreensão seja cada vez maior, embora nós já compreendemos, né? Mas a nossa compreensão seja cada vez maior do que é o credo, né? Quando nós recitarmos o credo, nós entendermos perfeitamente com a nossa alma e com o nosso intelecto, né? Com o nosso raciocínio, exatamente o que estamos dizendo em cada uma, perdão, irmãos, em cada um desses artigos, tá? Pergunta 26. Em que você crê quando diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Resposta: creio que o eterno Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que criou do nada o céu e a terra e tudo que neles há, e também o sustenta e governa por seu conselho e providências eternas, é o meu Deus e o meu Pai, por causa do seu Filho Jesus Cristo. Bom, vamos dar uma paradinha aqui, tá? Então, quando eu digo creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eu estou dizendo aqui, creio que existe um Deus, e este Pai nos tem amor, e este Deus nos tem um amor filial, e nos adota como filhos, tá? Por causa de Cristo. Quando nós recebemos Cristo, nós recebemos, né, o poder de sermos feitos filhos de Deus, tá? Este Deus, que é, pelo simples fato de ser Deus, já merece a nossa adoração e o nosso respeito, tá? E a nossa obediência. Esse Deus se manifesta como Pai, nos adota como filhos, por um amor filial que Ele tem por nós, um amor paterno, né? Ele nos adota como filhos por causa de Cristo. Tá? Este Deus, Pai amoroso, é todo poderoso, ou seja, há poder nele para suprir em mim cada uma das minhas necessidades. Há poder nele para abençoar-me, fazendo muito mais do que eu peço ou do que eu penso. Há poder nele para me manter seguro das setas inflamadas do maligno. Há poder nele para salvar a minha alma e sustentar a minha salvação,
mesmo eu sendo falho e pecador, mesmo eu estando exposto a cometer um erro, não devo cometer, luto para não cometer, e por gratidão a Deus, por gratidão, não por um fardo de uma religiosidade, né? Essas coisas não têm valor nenhum, e nem força, tá? Mas por gratidão a Deus, eu luto para não errar, né? Não pecar, nós lutamos para não pecar. Mas há poder nele para me manter salvo, mesmo se eu pecar. Mesmo se eu pecar, mas eu não vou pecar. Porque eu não quero pecar, não por medo de inferno, mas por gratidão a Deus pelo que Ele me fez. Por ser um Pai amoroso que me resgatou. Que não me lança em rosto os meus pecados cometidos, que Ele já perdoou. Por tantos benefícios que Ele me dá. Porque eu tenho segurança nele, de colocar diante dele a minha família, os meus filhos, as pessoas que eu mais amo, para que ele cuide e conserve essas pessoas. E seja lá o que aconteça, eu vou ter a confiança que mesmo que ele me entristeça por algum tempo, tudo que ele faz é bom e por um fim proveitoso, que nós pertencemos a ele, né? Então esse Deus, ele é todo poderoso, tá? Então quando eu digo, creio em Deus, Deus soberano, o dono das coisas, aquele a quem nós devemos respeito, adoração, gratidão, serviço, né? Tá? Pai, que nos ama tanto, Ele é todo poderoso. E este Deus Pai todo poderoso, tá? Ele é o Criador de todas as coisas, ou seja, Ele é Criador do céu e da terra. Quando eu falo céu e a terra é o que nós vemos, tanto de natureza, os animais, flora, né, as pessoas, nós mesmos, quando vemos nosso reflexo no espelho, Ele é Criador de todas essas coisas, tá? E quando se refere a céus, tem um significado até mais amplo, porque vai significar os seres celestiais, tá? Anjos, né? Querubins, arcanjos, tudo foi Ele que criou, todas as hostes, tá? Todos os seres especiais. Celestiais, né? E também se refere a astros, galáxias, planetas locais que nem com toda a tecnologia avançada que o homem está hoje, que a NASA ainda nem conhece, nem sabe que existe ainda. Sabe que existe muita coisa, mas ainda não conseguiu constatar ali, então todas estas coisas, né? Ele é criador de tudo isso. E tudo que Ele criou, quando eu falo creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu estou dizendo que creio que o eterno Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que criou do nada os céus, a terra e tudo que neles há, também os sustenta e governa, por seu conselho e providências eternas. Ou seja, é herético aquele pensamento que Deus criou as coisas, tá? E largou a própria sorte. Então o homem faz o seu próprio destino, o homem decide as demandas da sua vida, tal. Isso é herético, porque Deus, ele continua sustentando, conforme Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 5. Ele continua sustentando todas essas coisas e governando segundo o conselho da sua vontade, tá? Então veja bem, creio que, quando eu digo isso, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio que o eterno Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que criou do nada os céus e a terra e tudo que neles há, e também sustenta e governa por seu conselho e providência eterna, é o meu Deus, é o meu Pai, por causa de Jesus Cristo. Não há lugar mais seguro do que exatamente aqui onde nós estamos, cultuando a Deus. Não há lugar mais seguro de estar do que debaixo das asas do Altíssimo. Nem se você morar dentro da delegacia, nem se você morar dentro de um quartel. Não existe um lugar mais seguro do que estar debaixo da proteção de Deus, das asas de Deus. Então quando nós dizemos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, tem muito mais coisa a dizer a respeito disso, né? Se Deus permitir, no ano que vem, quem sabe, fazemos um sermão catequético sobre isso. Porque há muitas coisas a serem ditas. No entanto, essa frase é suficiente para professar a nossa fé num Deus seguro, numa rocha, que é todo-poderoso.
Não importa o que me aflige, o que me inquieta, não há nada difícil para Deus. Tá? E se ainda não resolveu algo que me aflige, que me inquieta, é porque ainda não é o tempo. E o tempo é uma ferramenta que Deus não abre mão. O tempo é de exclusividade total de Deus. Tá? Agora, Ele continua governando. Tá? Creio, vamos seguir aqui, né, o outro parágrafo. Creio nele tão completamente que não tenho nenhuma dúvida de que Ele me suprirá de tudo que é necessário ao corpo e alma, e também converterá em bem para mim toda a adversidade que me enviar nessa vida conturbada. Então olha só, quando nós estamos professando essa fé cristã, nós estamos professando que um cristão genuíno, ele confia no seu Deus. Ele crê de todo o coração no seu Deus. Ele não impõe condições ao seu Deus. Ele confia em Deus, simplesmente, como um bebezinho que está nos braços do pai. Ele confia, ele descansa, tá? Não importa se está tempestade, se está adversidades, ele está seguro nos braços do pai dele. Então, quando nós professamos, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu estou dizendo, tá, que eu creio nele tão completamente que não tenho nenhuma dúvida. O Evangelho não é dúvida, o Evangelho é rocha. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu posso ter dúvida sobre mim mesmo, sobre as minhas atitudes. Eu posso ter dúvida sobre o que vai acontecer comigo daqui 2 minutos. Essas incertezas da vida. Mas sobre Deus e os cuidados de Deus, eu não tenho dúvida nenhuma. E seja lá o que aconteça daqui 2 minutos, é a providência dele e ele está no controle, está no governo. Seja o que for, tá? Então, olha só. Creio nele tão completamente que não tenho nenhuma dúvida de que ele me suprirá de tudo que é necessário ao corpo e alma. Eu confio nele totalmente. Ele vai prover isso para mim. Tá? Eu vou trabalhar, porque ele determinou: com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas ele vai prover, tá? E que também converterá em bem para mim toda a adversidade que me enviar nesta vida conturbada. Tá? Romanos, né, capítulo 8, verso 28, diz: todas as coisas. Essa palavra todas, ela não é uma palavra que cabe uma interpretação. Ela é uma palavra estática. É uma palavra imperativa, é uma palavra firme, ela é uma palavra completa por si só. Quando diz todas, é todos. Se nós dissermos aqui, todos nós que estamos aqui, somos todos nós, não está excluindo ninguém. Se a gente falar assim, olha, todos nós, exceto tal pessoa, aí sim. Mas estamos falando todos que estamos aqui, são todos, ninguém está excluído, todos nós. Tá? Então, quando Cristo fala todas as coisas, sabemos, veja a rocha aqui. Veja o creio, veja o credo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo os seus propósitos. Tá? Então, todas as coisas vão cooperar para o meu bem de alguma forma. Isto eu sei. Assim que o apóstolo Paulo fala, sabemos que todas as coisas, nós sabemos isso. Tá? Essa é a fé cristã, é o credo, essa é a fé cristã. Se eu tenho dúvida, eu não tenho a fé cristã. Ah, mas será mesmo? Como que pode, né? Como que pode cooperar para o meu bem? Ah, eu bati, quebrei o tornozelo. Como que isso cooperou para o meu bem? Ah, eu não sei. Não é fé cristã. Não é. Tá? Então a fé cristã é: sabemos que todas as coisas. Ah, quebrei o tornozelo. Alguém pergunta: como que isso coopera para o seu bem? Eu não sei como coopera, mas eu sei que coopera. Todas as coisas cooperam. Não sei. Por quê? Eu não sei. Eu não sei todas as coisas, né? Eu não sou onisciente. Eu não sou Deus. Mas eu creio e confio nele, né? Tá? Então a fé cristã é: creio nele tão completamente que não tenho nenhuma dúvida de que ele me suprirá de tudo que é necessário ao corpo e alma, e que também me converterá em bem para mim, e também converterá em bem para mim toda a adversidade que me enviar nesta vida conturbada. Note este me enviar aqui. Irmãos, qual que é o único pecado que não tem perdão? Que a Bíblia fala. É a blasfêmia contra o Espírito Santo, não é isso? Qual que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, segundo o texto que está lá? É atribuir aos demônios a obra de Deus.
que o falso evangelho faz hoje? Quando uma pessoa passa em adversidade. O inimigo se levantou contra mim. São as setas do maligno contra a minha vida. O diabo está fazendo não sei o que na minha vida. Não procede nada que Deus não permita que venha sobre nós. A palavra de Deus diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Então, como que nós blasfemamos atribuindo ao diabo situações que acontecem conosco? Como que é possível alguém que crê em Deus, que professa crer em Deus, que fala que tem a Bíblia como única regra de fé e prática, cometer um pecado abominável como esse? Então, seja lá o que for que acontecer, a providência é de Deus. Se Deus usou, o diabo é o diabo de Deus. Se Deus usou o diabo para fazer alguma coisa, a providência é de Deus. E até onde ele determinar que o diabo não passa, o diabo não passará. Se ele falar dessa marca no chão que ele não passa, ele não passa. Simplesmente isso. Porque quem governa todas as coisas é Deus. Eis o meu descanso, eis a minha confiança, eis porque é um credo isso. Por que eu creio disso, dessa rocha? Tá? Então, creio nele tão completamente que não tenho nenhuma dúvida, esse é o cristão, que não tenho nenhuma dúvida de que ele me suprirá de tudo que é necessário, corpo e alma, e que também converterá em bem para mim toda a adversidade que me enviar nesta vida conturbada. Isso é naturalmente do cristão. Você não precisa ficar naquelas igrejas que ficam pedindo dinheiro para você, para Deus te abençoar, e eles falam uma heresia muito grande ali, que eles falam que Deus se torna devedor daquele. Isso é heresia. Deus não é devedor de ninguém. Nós é que somos devedores de Deus. Tá? Ele assim pode fazer porque é Deus Todo-Poderoso, mas quer fazer porque é Pai fiel. Então olha só, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Ele quer fazer, Ele pode fazer tudo isso, suprir cada uma das minhas necessidades, né? Guardar. Eu posso colocar nas mãos dele aquelas pessoas que são preciosas para mim, mesmo que aquelas pessoas ainda não vejam completamente as coisas espirituais. Eu posso falar com ele, eu posso pedir para ele. Ele é poderoso para todas essas coisas, tá? E ele quer fazer porque ele é nosso Pai. Olha a necessidade de estarmos em Cristo, de recebermos Cristo. Os ímpios não têm este benefício, segundo as Escrituras. Tá? Então por isso que eu falo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, né? A quem pertencem todas as coisas. Eu quero concluir, irmãos, o dia do Senhor 9, ele um pouquinho demorado, é uma pergunta só, né? Mas ao ensinarmos sobre Deus Pai, há muitas coisas que nós devemos falar, mas o básico aqui, o resumo, né, dessa nossa fé está aqui, tá? Eu quero terminar lendo dois textos com os irmãos. O primeiro é Mateus, capítulo 6. Quando você falar creio em Deus Pai, você está dizendo mais ou menos o que o Senhor Jesus ensina aqui. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Tem pessoas, irmãos, que passam a vida inteira correndo atrás dessas coisas, e simplesmente a vida acaba, e ele nem sequer se aproximou de Deus, ele nem sequer teve os momentos, os melhores momentos da vida, não são os momentos são as coisas mais simples. As coisas mais simples, sabe? Você está com as pessoas que você ama, com a sua família, em comunhão com os seus irmãos da igreja, isso aqui tem um valor imenso. São duas maravilhas que Deus colocou nas nossas mãos, família e igreja. Nunca despreze isso, nunca. Isso aqui tem um valor imenso, vale muito mais do que ouro e prata, isso aqui. Tá? Então, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntem celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta, Ele governa todas as coisas. Não nasce uma corça lá no meio das rochas lá do deserto, sem que Deus permita que ela nasça. Não nasce. Se Deus não permitir que ela nasça, não nasce. Tá? Os pardaizinhos,
Ele cuida de cada um daqueles pardalzinhos lá. E se caiu por terra, foi determinação dele que caia por terra. Chegou o fim da existência daquele pardal. Tá bom? Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. O homem mais sábio do mundo, um homem riquíssimo. Salomão foi riquíssimo, riquíssimo. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Eles não têm a providência de Deus. Aliás, eles até têm a providência de Deus da bênção especial, da bênção comum, né? Que Deus mantém eles até que o último eleito seja alcançado. Mal sabem eles que eles têm a providência de Deus para a manutenção da vida deles por causa dos eleitos de Deus. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. São eles que ficam inquietos e querem essas coisas e não dormem enquanto não conseguem todas as coisas que eles produzem. Nosso Deus, Ele nos dá enquanto dormimos. Esse é o ensino bíblico. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ele é Deus Todo-Poderoso e Pai, e sabe que nós necessitamos de todas essas coisas. Ele pode fazer e quer fazer. Ele pode fazer porque é todo-poderoso. E pode fazer porque Ele é nosso Pai e nos ama. Bem nenhum Ele só nega para nós. Né? Nosso Pai Celeste sabe que necessitar de todas essas coisas. Verso 33, que é uma chave que o Senhor falou. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Né? Então, nossa atitude apenas é buscar a Deus. Em primeiro lugar, Deus. Em primeiro lugar. Né? Começamos a nossa semana aqui cultuando a Deus já. Né? Em primeiro lugar, Ele vai providenciar o sustento para a gente durante essa semana, os livramentos que forem necessários, Ele vai nos dar alegria. Pode confiar, viu? Seja lá o que acontecer, né? Tá? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Então, não se inquiete, não, entendeu? Confia na providência e descansa nos braços dele. Tá? E para terminar, eu quero ler com os irmãos Lucas 1,37. Eu gostaria que você guardasse no seu coração toda vez que você disser: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, né? Próximo domingo, próximo dia do Senhor, se Deus nos permitir, nós vamos, no final do culto, professar a nossa fé no credo apostólico. E aí você vai lembrar do primeiro artigo e do segundo que pretendemos estudar domingo que vem, né? Quando você falar o primeiro, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, lembre-se disso aqui, ó, Lucas 1,37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Deus prometeu, é certo que Ele fará. Mesmo que a gente não veja como. Né? Ele é Deus. Do nada criou todas as coisas. Tá? Então, nosso trabalho é descansar nele, confiar nele. Tá bom? Confie. As coisas não estão como nós queremos hoje? Pode não estar. Mas tem a providência de Deus, tem o governo de Deus. Isso é maravilhoso, não é, irmãos? Maravilhoso. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não tenho dúvida nenhuma que esse Deus, Ele é todo-poderoso e é o meu Pai de amor que me ama. Que Deus abençoe essa porção da Santa Palavra de Deus. Quero convidar os irmãos para louvarmos a Deus com o hino 233.
por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem se entregar a seu bom Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Vamos fazer uma breve oração. Pai glorioso, santo e eterno, Deus que amamos, Deus Pai todo-poderoso, Criador dos céus e da terra.
Nós te rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus que é todo-poderoso e nos ama como um Pai amoroso. Muito obrigado, Senhor. Neste momento, Deus, estamos diante da sua palavra, relembrando, Senhor, um sermão já foi pregado. Pedimos, Deus, a direção do teu Santo Espírito, porque é a sua palavra, Senhor, ela se renova em nossos corações. Por isso, Deus, nós necessitamos do teu Santo Espírito e rogamos a ti que envie o teu Santo Espírito, que nos ilumine, Deus, para entendermos essa palavra já revelada e nos mostre, Deus, a tua santa vontade. Que neste momento, Senhor, eu clamo a ti, eu desapareça, eu diminua e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade e só sai dos meus lábios o que for dirigido pelo teu Santo Espírito com a sua expressa autorização. No nome santo e poderoso de Jesus é que oramos. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o Senhor do sobrenatural, o Senhor que move o sobrenatural das nossas vidas. Quero relembrar algo que eu falo constantemente e é uma verdade. Questões sobrenaturais e milagres são para nós, porque para Deus tudo é agir natural de Deus. Deus, ele é todo poderoso e não há nada difícil para ele. Essa perspectiva de milagres e questões sobrenaturais são para os nossos olhos. Nós é que falamos, isso é um milagre. Para Deus, o Deus que do nada criou todas as coisas com o poder da sua palavra, para ele todas as coisas são possíveis. E eu quero proclamar aos irmãos Cristo, o Senhor, que não só moveu o sobrenatural aqui, andando sobre as águas e fazendo Pedro andar sobre as águas, mas o Senhor que move o sobrenatural nas nossas vidas até hoje. Quando nós vemos aqui o verso 22, logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Obrigado, Deus abençoe. Por que Jesus fez isso? Qual necessidade havia de Jesus falar para os discípulos pegar um barco, atravessar para o outro lado, sendo Jesus, o próprio Deus, sabia que haveria uma tempestade que os açoitaria no caminho? Por que será que Jesus envia os seus discípulos e não mantém os seus discípulos com ele enquanto ele vai despedir essas multidões? E por que essas multidões estavam ali? O Senhor Jesus, ele toma uma providência aqui no seu ministério terreno, enquanto 100% homem. Jesus, ele não queria os elogios. Muitas vezes Jesus, quando ele fazia os milagres, ele orientava as pessoas, falando, não conta para ninguém. Jesus, ele não estava fazendo propaganda de si mesmo como um milagreiro. Jesus não atraía as pessoas para verem milagres. Jesus veio buscar e salvar o perdido e ensinar o reino de Deus com palavras. Ele ensinava por parábolas. Ele fazia os sinais e maravilhas, mas ele não queria... Jesus não estava em busca de pessoas que estavam interessadas no milagreiro. Jesus não quer admiradores, Jesus quer discípulos. Jesus não vem buscar pessoas que o admiram, que dão tapinha nas costas, que o elogiam, mas não o seguem. Não são esses que Jesus veio buscar. Muitas pessoas no mundo falam, eu reconheço o Jesus dos cristãos, eu amo o Jesus dos cristãos, eu admiro o Jesus dos cristãos, mas não seguem o Jesus dos cristãos. Esses não são discípulos. Esses não são esses que Jesus veio buscar. Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. E para fazer isso, Jesus veio ensinar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi assim que Jesus libertou aqueles a quem ele veio buscar do império das trevas, através do conhecimento das coisas que ele veio ensinar sobre o reino de Deus. Então, Jesus, ele despede as multidões, e para nós entendermos o porquê que ele mandou os discípulos para o outro lado enquanto ele despedia as multidões, nós vamos ter que entender o que havia acontecido imediatamente aqui
E a partir do verso 13 nós vemos a primeira multiplicação de pães e peixes. Então Jesus, ele fez uma grande maravilha aqui, ele fez um grande sinal, ele fez um grande milagre aqui, que deixou todo mundo extasiado, todo mundo aterrado, todo mundo espantado. Mas como isso é possível? Eu não vou me referir a esse milagre de Jesus nesse sermão, mas o contexto é este. Então Jesus, ele priva os seus discípulos, ele tira os seus discípulos daquele incentivo ao orgulho que viria. Porque como Jesus fez um grande sinal e uma grande maravilha aqui, certamente aquelas multidões estavam ali dando tapinhas nas costas, falando: o Senhor é demais, veja que é profeta, o Senhor é grande, que poder, o Senhor... E isto, no ser humano, pode gerar orgulhos. Então Jesus, ele sabe que o orgulho vai afastar aqueles apóstolos do verdadeiro sentido do ministério do Filho do Homem, do Filho de Deus, que veio buscar e salvar o perdido. E aqueles discípulos a quem ele priva de estar exposto a esse tipo de orgulho, que ele prefere que os discípulos passem por uma tempestade no mar aberto, ele priva esses discípulos de participar de serem contaminados por esse orgulho, porque aqueles discípulos que lançariam, seriam os apóstolos, que lançariam os fundamentos doutrinários, que doutrinariam a sua igreja. Então Jesus, ele tira os discípulos daquele foco que pode contaminar o homem com orgulho. São algumas coisas que fazem muitas vezes os homens caírem, e o orgulho é uma dessas armadilhas. É bom os elogios, é bom o reconhecimento do trabalho. Todos nós precisamos de reconhecimento do trabalho, de elogios. Todas as pessoas precisam serem reconhecidas e serem valorizadas pelas suas atitudes boas, né? Mas o orgulho, ele gera a soberba, e ele vai transferir a glória de Deus para o homem. Então Jesus, ele manda os seus discípulos e priva aqueles discípulos deste foco de contaminações. Então nós vemos aqui: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, o que Jesus fez? Ele também não se contaminou, enquanto 100% homem, ele não se contaminou com aqueles vários elogios que certamente ele ouviu aqui, com aquelas frases que falam: olha, isso aqui maravilha que o Senhor fez aqui, que grande profeta é o Senhor, como o Senhor é perfeito nessas suas obras. Ele pegou, despedidas as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Ou seja, ele saiu do meio daqueles elogios e foi estar na presença de Deus em particular. O nosso Deus que vem em secreto nos basta. Os fariseus faziam o contrário, exatamente o contrário disso. Mas Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a teu Deus em secreto. O Deus que vem em secreto, esse te basta. Não precisa fazer propaganda, né? Normalmente é muito comum nós vemos assim pessoas dizendo: outras religiões fazem muito mais boas obras do que os cristãos. Irmãos, que coisa... As outras religiões fazem boas obras, nós reconhecemos isso, e é louvável que façam boas obras. Mas que coisa sem sentido julgar os cristãos. Cristão verdadeiro, a mão direita não sabe o que a mão esquerda faz. O cristão verdadeiro, ele age em baixa visibilidade, ele não fica fazendo propaganda de boas obras. Então Jesus, ele fez exatamente isso. E ele foi ao Pai que está em secreto, e o Pai que vem em secreto, este o recompensaria. Entretanto, verso 24, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. Estádio aqui é uma medida, né? É um termo de medida aqui. E o estádio, e o barco, né? Estava a muitos estádios da terra, quer dizer que já estava bem distante da margem. Estava em mar aberto, tá? Embora fosse um grande lago, mas era como se fosse um mar, né?
Então o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Irmãos, muitas vezes a nossa vida, ela está praticamente descrita aqui. Quando parece que estamos longe da terra firme, parece que não temos aquela segurança de firmar os pés em algum lugar. Parece que estamos tão distante de uma segurança que parece que estamos entregues à nossa própria sorte. E às vezes as tempestades estão gerando ondas que estão açoitando a nossa vida de um lado para o outro. Parece que nós vamos à deriva em qualquer momento. Parece que não vamos resistir. Parece que não vamos sobreviver àquilo. Quantas situações da vida. Quantas vezes na vida parece que nós vamos ser fritados, né? Quantas vezes parece que nós vamos naufragar. Mas existe um Deus. Existe a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Está difícil, longe da terra firme para os meus pés. Está difícil com essas ondas açoitando o meu barco. Está difícil, eu reconheço que está difícil. Mas eu reconheço que não é porque a noite está escura e fria que o sol nunca mais aparecerá. Não é porque a noite está escura e fria que o sol não está mais lá. Sim, o sol estava. E Deus, Ele continua governando as coisas. Ele é o Deus que governa as tempestades. Ele é o Deus que governa as ondas. Vocês imaginem um barco de 2000 anos atrás. Era um barco totalmente precário. Não é como essas embarcações de hoje, com toda a tecnologia e feito com toda a elaboração lá. Eram barcos precários, que estavam açoitados pelo mar. Tanto é que vários deles aqui eram pescadores, pelo menos 4 deles eram pescadores, talvez 5 eram pescadores. E estes homens gritaram de medo, estes homens sentiram medo, muitas vezes, nessa situação que estava aqui. E vemos aqui, na 4ª vigília da noite, verso 25, na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Essa 4ª vigília da noite, meus irmãos devem lembrar, né? Já em outras oportunidades falamos. Os judeus contavam a hora de 3 em 3 horas, e cada hora era uma vigília, tá? Então, nesse caso aqui, era a vigília da noite. Então, começava às 6 horas da tarde. A primeira vigília era das 6 às 9 da noite, tá? Das 18 às 21 horas. A segunda vigília era das 9 à meia-noite. A outra era da meia-noite às 3. E a 4ª vigília era das 3 às 6 da manhã. Então eles estavam nesse período, entre 3 horas e 6 horas da manhã. Tudo escuro. E Jesus então começa a andar sobre o mar. Olha só, eles estavam de madrugada, tudo escuro, com um barco precário, em meio a uma tempestade, muito longe da terra firme, e as ondas açoitando o barco. A sensação era constante que eles iriam naufragar. E Jesus então, que estava sozinho ali orando no monte, em meio a essa tempestade, Jesus vai até eles andando sobre o mar. Verso 26, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Aqui é a gota d'água do medo, né? Porque eles já estavam ali numa situação que estava gerando inquietação, insegurança. E aqui eles veem Jesus andando sobre o mar e gritaram: é um fantasma. Porque o ser humano acha mais fácil acreditar que é um fantasma que irá fazer algum mal para eles do que Cristo que irá salvá-los. Porque é mais fácil para os homens crerem num fantasma. O fantasma também não seria um sobrenatural? O fantasma também não seria algo que foge à razão e à expectativa humana? Mas o ser humano tem a tendência de ver fantasmas onde eles não existem. Basta uma situação contrária para o homem ficar produzindo na sua própria mente fantasmas. Coisas, tal pessoa fez aquilo,
vai acontecer tal coisa, vai desmoronar tudo, algo não vai dar certo, ai, aquela pessoa está de má fé comigo, ai, aquela pessoa está... Nós ficamos criando fantasmas, irmãos, na mente, de coisas que não necessariamente estão acontecendo. E isso é terror, causa terror na mente da gente. E muitas pessoas, em meio a essa autocriação de fantasmas na própria mente, tomam decisões totalmente equivocadas. Por isso a Bíblia fala, não se precipite com as coisas. Não seja precipitado. Peca quem é precipitado. E quando diz peca, nem sempre é pecado de pecado para ofender a Deus. É pecado de erro mesmo. De errar por tomar uma decisão precipitadamente. Nunca se precipite diante das coisas. Nunca siga o que tua mente está projetando. Se você não tem convicção, se não há evidência, se não há provas de algo que você possa ver concretamente, não tome decisões baseado em devaneios. Muitas vezes são fantasmas que a nossa mente está criando. Assim como a mente cria os seus falsos ídolos e as suas falsas crenças, a mente também cria os seus próprios medos. O medo, ele nasce do nada. O medo, ele nasce do desconhecido. O medo nasce da especulação. Então, irmãos, nós devemos confiar nas pessoas. Nós devemos confiar que existe um Deus governando todas as coisas. E se algum dia nós constatarmos que alguém agiu de má fé, entregue para Deus. Aí sim, toma alguma atitude, caso seja necessário. Mas, simplesmente pelo fato de estarmos imaginando fantasmas, nós não devemos tomar atitude nenhuma. Espere, deixa a poeira baixar, deixa a tempestade passar, confie em Deus, creia na providência e seja prudente. Seja a pessoa prudente. O cristão, ele é prudente. Mas aqui, nós podemos entender esses homens. 12 homens num barco precário, açoitado por ondas, tudo escuro, e de repente vê alguém andando sobre o mar. De fato, era bem possível pensar ser um fantasma ali. Talvez nós mesmos ali, pensaríamos isso, seria difícil imaginar que Cristo estava andando sobre as águas. Mas, o que aprendemos aqui é que é mais fácil crer em fantasmas do que crer na providência de Cristo. Por isso o cristão é diferenciado. Por isso nós professamos que cremos em Deus Pai, Criador de todas as coisas. E por isso nós temos convicção que pertencemos a Ele. E mesmo que Ele enviasse fantasma, de alguma forma aquele fantasma iria beneficiar cada um de nós. Então, exclamaram o fantasma. E tomados de medo, gritaram. Verso 27. Esse verso 27, ele é extremamente lindo. Ali eram homens que estavam naquele barco. Mas eu digo homem, não estou nem me referindo à espécie humana. Quando nós falamos homem e mulher, falamos homem. Não, ali eram homens mesmo, homens rústicos, a maioria deles. Um era revolucionário, outros eram pescadores. Eram homens que viviam há 2000 anos atrás, que estavam acostumados com espada, que estavam acostumados com a força do braço para defender as suas famílias e produzir o seu próprio alimento. Ali eram homens mesmo. 12 homens gritando de medo. Nós poderíamos falar, para com isso. Como falavam, os homens mais velhos passaram pela criação, como eu falei, homem não podia chorar, só as meninas podiam chorar, os homens não podiam. Aí falava assim, engole o choro, Jesus poderia pensar isso. 12 homens gritando de medo. Mas a resposta de Jesus, a atitude de Jesus aqui, ela é magnífica, ela é linda, ela demonstra amor, profundo amor. Primeiro, que ele foi movendo o sobrenatural em direção àqueles homens. E segundo, que quando aqueles homens se equivocaram e gritaram de medo, ele diz aqui, o verso 27 diz, imediatamente. Jesus não ficou olhando eles, falando assim, não, deixa eles perceberem,
deixa eles sofrerem um pouquinho, né? Está faltando fé neles, então deixa eles aí um pouquinho. Deus não tem prazer. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer nem no sofrimento do ímpio. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém, quanto menos do seu próprio povo. Deus não tem prazer nisso. E veja aqui, Jesus imediatamente dá uma palavra de conforto, de consolo para eles. Essa palavra imediatamente no versículo 27, ela vai fazer toda a diferença no sentido do caráter de Cristo, no amor de Cristo. E diz aqui, mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Irmãos, esta é a palavra de ordem do Evangelho. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. O que você faz de bom sem ter bom ânimo na sua vida? O que você produz de bom sem ter um bom ânimo para fazer as coisas? Tudo que vier às tuas mãos a fazer, faze de bom ânimo. Faça como servindo a Cristo, como servindo ao Senhor. Tenha bom ânimo para viver. Não se assuste com adversidades. Não se assuste com fantasmas. Apenas tenha de bom ânimo. Não tema, porque há um Deus que governa o universo. Há um Deus que governa as tempestades. Há um Deus governando no problema que nós passamos. Há um Deus que governa nas enfermidades. Há um Deus que governa na morte. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Há um Deus governando todas as coisas. Não temas, tende bom ânimo. Viva com bom ânimo. Sorria. Não murmure. Viva com bom ânimo. Porque há um Deus que governa todas as coisas. E note que Jesus fala isso imediatamente para eles. Imediatamente. Primeiro Jesus, ele cuida aqui da questão emocional deles, da questão espiritual deles. Jesus vai salvá-los dessa tempestade. Mas primeiro Jesus cuida da questão emocional aqui, Imediatamente Jesus faz isso. Porque a questão emocional, irmãos, muitas vezes, ela nos faz mais mal do que as questões físicas. Muitas vezes. O emocional nos faz desmoronar diante das coisas. Então Jesus, ele aplica o verdadeiro remédio aqui. Tende bom ânimo, não temas, sou eu. Aquele que anda sobre o mar, pode cuidar de vocês aí. Não fique desesperado por causa de um barco precário. Eu sou o Criador do universo. Eu sou o que sustenta o universo. A hora que eu der uma palavra para essa tempestade, ela para. Então, tende bom ânimo. E Jesus fala isso imediatamente, né? Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Esse é um dos versículos mais lindos das Escrituras, né? Quando a filha de Jairo, ele enfrenta uma multidão para pedir a Cristo que curasse sua filha. Ele está, eu não gosto nem de imaginar como é que Jairo estava. Sua filha estava à beira da morte, ela ia morrer. Na medicina não havia mais recursos, não tinha mais o que fazer. E ele vai então buscar Cristo, e ele enfrenta uma multidão para buscar Cristo, para pedir o favor de Cristo, confiando em Cristo. Só Cristo poderia fazer alguma coisa ali. E ele vai até lá, e ele começa a falar com Cristo: Senhor, me socorre, minha filha está enferma. E Jesus olha para ele, do nada Jesus fala: quem me tocou, porque de mim saiu o poder. Todo mundo conhece a história, né? É quando a mulher com fluxo de sangue toca na orla das suas vestes. Eu fico imaginando o Jairo ali, aquele desespero. E os discípulos então começam: Senhor, há uma multidão aqui, esbarrando todo mundo, só fala que ele tocou em mim. Jesus fala: não, mas é porque eu sei. E começa aquele diálogo de Jesus, os discípulos e o Jairo lá: Senhor, minha situação é urgente. Para com essa conversa. Para de conversar com eles. Para de ficar entrando nesses detalhes que tem muita gente um empurrando o outro. Minha situação é desesperadora. E Jesus, ele começa então a cuidar da questão da mulher. Ele falou: não, saiu virtude de mim. Jesus começa então a dar um ensino ali. Mas Jesus não deixa Jairo na sua angústia.
Jesus, enquanto ele vai falar com os discípulos sobre isso, ele vai ensinar, a mulher vai começar a falar com Jesus, sou eu, Senhor, que te toquei, e ele vai começar a falar com a mulher do fluxo de sangue, não sei o quê, mas ele não esquece o Jairo na angústia dele. Ele olha para o Jairo e fala, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Calma, o tempo pertence a Deus. Não dormitará aquele que guarda Israel. Não vai permitir que seus pés vacilem. Ele não dorme, nem dormitará. Não vai cochilar. Não vai perder a atenção ou perder o foco. Ele não vai se distrair com a mulher do fluxo de sangue. Ele não vai se distrair com nada. Ele está simplesmente governando todas as coisas. Só que tudo tem seu tempo. E como nós falamos aqui, o tempo é uma ferramenta de Deus, pertence a Ele. E é uma ferramenta que Ele não abre mão. É assim que Ele governa. Então nós confiamos plenamente, não há dúvida nenhuma em nós, que Ele é todo poderoso. Então, Jesus, imediatamente ele disse, não, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E Pedro resolve colocar Jesus à prova. Será que é mesmo? Será que é Jesus mesmo isso? Será que não é um fantasma imitando a voz de Cristo? Verso 28, respondeu-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, se és tu. Se és tu. Será que a palavra de Cristo já não basta? Fala, sou eu. Veja como Cristo é misericordioso, né? Ele podia ter fulminado. Ontem nós falamos de Tomé, né? Tomé, em determinado momento, bate de frente com Cristo ali, né? Ele podia ter fulminado todos eles, né? Mas é misericordioso e trata as questões. Ele entende os conflitos da mente humana, né? Do emocional humano. E Pedro fala, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse, vem. O meu poder não está restrito só ao meu universo particular aqui. O meu poder é em tudo, no universo inteiro. Eu tenho poder para fazer você andar sobre essas águas aí. O poder não é só eu andar sobre as águas. O poder é fazer você andar sobre as águas também. E fazer com que você não afunde nas águas. E Jesus pega e fala, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Quer dizer, já era muita loucura o que estava acontecendo, né? Porque eles estavam no escuro, de madrugada, uma tempestade que apareceu do nada, as ondas açoitando o barco quase naufragando. Dali a pouco eles veem um homem andando sobre as águas, eles falam fantasma, aí eles escutam Jesus falando, eles devem estar atônitos ali, como que Jesus vem andando de lá para cá? E Pedro então põe a prova, e os outros 11 olhando aquilo, falando, Pedro conversando ali, que atitude inesperada também de Pedro, né? Se és tu mesmo, e Jesus fala, vem, e ele pega e desce mesmo, do barco, em meio àquilo tudo. Imagina os outros 11, era loucura demais, para encarar numa noite só, né? Em poucas horas, e aí eles olham, então Pedro desce para a água, eu fico imaginando, Pedro não faz isso, uns tentando segurar ele, para, você vai se afogar, e o Pedro foi sobre as águas, e o mais incrível de tudo, é que ele andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Eu quero fazer uma parte aqui. As tempestades, a tempestade praticamente decretando a morte deles. Era quase uma sentença de morte aqui. Porque eles não viam, eles estavam muito longe da terra firme. As ondas açoitando, tudo escuro. As tempestades açoitando o barco. Mas Jesus vai até lá, até onde eles estavam, movendo o sobrenatural. Andando sobre as águas. Esse é o agir natural de Jesus. Quando você entra no seu quarto, nós falamos, né? Entra no seu quarto, fecha a porta, o Deus que vem em secreto vai te atender. Exatamente o que Jesus fez andando sobre as águas, para socorrer aqueles homens no meio da tempestade, Jesus faz por você quando você está no seu quarto. Ele está movendo o sobrenatural
entendendo você e o seu conflito, entendendo você e a sua lágrima, dizendo para você: não temas, tenha de bom ânimo. E Ele vai mover o sobrenatural exatamente como Ele moveu de forma visível, mesmo que nós não vemos. Ele está movendo o sobrenatural para te atender ali, mesmo que a gente não veja, como os discípulos viram Ele andando sobre as águas. O agir de Cristo é o mesmo. Não é só com aqueles que Cristo tinha um cuidado, é conosco também. Nós somos discípulos dele. Nós não somos os apóstolos que lançam doutrinas. Nós somos discípulos. Discípulos é aquele que aprende do mestre. E quanto mais nós aprendemos, mais nós o amamos e mais nós queremos ficar com ele, mesmo quando não haja onde reclinar a cabeça. Mas quando nós entramos no nosso quarto e oramos, ele move o sobrenatural. Não tenha dúvida disso. Irmãos, olha, vou dando um conselho em amor para vocês. Um conselho em amor. Nunca negligencie oração. Nunca. Seus momentos de oração. Nunca. Você ganha muito mais entrando no seu quarto e orando do que muitas vezes um dia inteiro correndo atrás das coisas. Nunca negligencie oração. Ele vai mover o sobrenatural como ele moveu ali com Pedro. Como que nós oramos? Com a Bíblia aberta. É assim que nós oramos. Nós oramos com a Bíblia aberta, porque a nossa oração é um diálogo com Deus. E Deus fala conosco através da sua revelação, das Escrituras. Foi assim que Ele determinou. Uma invenção minha. Ele determinou isso. E eu posso constatar que na minha vida, muitas vezes, inúmeras, Deus falou comigo perfeitamente através das Escrituras, nos meus momentos de maior loucura, de maior insensatez, quando eu não via um palmo diante do meu nariz. Simplesmente não sabia o que ia acontecer. Muitas vezes Ele me tratou: não temas, crê somente. Muitas vezes Ele me tratou: tem de bom ânimo. Muitas vezes Ele me tratou: apenas seja forte e corajoso. Não te enviei eu? Apenas seja forte e corajoso. Muitas vezes. Então, nós não nos impressionamos com vista. Nós não impressionamos se as pessoas te deixam de lado, se as pessoas estão fazendo o que você quer, se as pessoas não estão. Não é isso que move a gente, irmãos. Nunca negligencie seus momentos de oração. Nesses momentos de oração, Ele vai falar com você através das Escrituras. Ele vai falar. Eu garanto para você que Ele vai falar. Ele vai falar com você através das Escrituras dele, da revelação dele. E vai mover o sobrenatural, mesmo que você não veja o que Ele está fazendo. Oração é preciosa. Nunca. Nós vamos entrar no catecismo, vamos estudar a oração do Pai Nosso, né? Nunca negligencie a oração, porque a oração é preciosa. E ele disse, então Pedro falou, se é o Senhor, deixa eu ver com ele. Nós podemos fazer prova de Deus, né? O Salmo 34 diz, provai e vede que o Senhor é bom. Gideão fez a prova, colocando a lã, falou, Senhor, se for eu mesmo que o Senhor está chamando para libertar o povo dos midianitas, né? Desculpa a minha incredulidade, mas se for o Senhor mesmo, que tem orvalho em tudo, menos na lã. Aí no dia seguinte, tinha orvalho em tudo, mesmo na lã não tinha. Aí ele pega, já era para dar-se por satisfeito, né? Mas ele pega e faz outra prova. Senhor, agora vamos fazer o contrário, só para confirmar se é o Senhor mesmo. Então, que tem orvalho só na lã, não tenha. No dia seguinte tinha só na lã e não tinha o resto. Então, quando nós fazemos, é possível, Deus permite que nós façamos prova dele. Nós fazemos prova em amor. Em amor. Não usando Deus para benefício próprio, né? Como eu sempre falo, Deus, se é o Senhor mesmo, se é verdade mesmo, então que eu ganho na Mega Sena sozinho. Não, aí você está querendo manipular Deus, né? Mas com respeito e reverência, certo? Algo que você vai entender que é Deus agindo ali, né? Pode fazer isso. Não precisa acreditar nos pregadores. Você pode ir no seu quarto, Senhor, se for verdade, aquele sermão me mostra, com todo respeito e reverência. E Ele vai mover o sobrenatural. E Ele vai mostrar a grandeza dele. Isso aqui, irmãos, é Deus governando o universo. Não depende de cada um de nós. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Verso 29, e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas por ter com Jesus. Da mesma forma que Jesus move o sobrenatural para nos alcançar, quando é necessário, quando é propósito dele, ele faz nós também.
mover no sobrenatural. Através de nós, o sobrenatural acontece. Só Deus pode fazer isso. O homem não é nada. O homem em si mesmo não é nada. Mas só Deus pode fazer essas coisas. Verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Irmãos, note aqui, né, que realidade deprimente do ser humano. Todo aquele momento de aflição, de angústia, de escuridão, de medo. Aí eles confundem Jesus com um fantasma. Jesus fala: não temas, tem bom ânimo, sou eu, né? Ele faz prova com Jesus. Ele faz prova. Jesus fala: vem. Ele se enche de coragem, vai mesmo. E Jesus o faz andar sobre as águas. O que mais? Mais prova ainda? Mais sinais? Mas o que Pedro é? Um ser humano. E aí ele começa a reparar. Ele tira os olhos de Cristo. Enquanto ele está olhando para Cristo, ele está andando sobre as águas, movendo o sobrenatural, seguindo em frente. Ele mesmo falou: se é o Senhor, permita que ele convenha. E ele começou a ir, olhando para Cristo. Ele estava andando sobre as águas. Mas o que deu na cabeça dele? Começou a reparar na força do vento. Acaso o vento é mais forte que Cristo? Ele começou a reparar na força do vento. Ele começou a reparar nas ondas. Ele começou a reparar na circunstância humana. Ele começou a reparar no momento. Ele tirou os olhos da graça. Ele tirou os olhos do poder. Ele tirou os olhos daquele que é todo poderoso. Ele tirou os olhos daquele que governa todas as coisas, que sustenta o universo, para olhar consequências, para olhar coisas mínimas, temporais, coisas que para Deus não é nada. Cristo é o Senhor do mar, Cristo é o Senhor das ondas, Cristo é o Senhor das tempestades, Cristo é o Senhor de cada um daqueles homens ali. Aquele barco foi feito com madeira de árvores que pertencem a Cristo. A natureza pertence a Cristo. E ele, enquanto ele estava olhando para Cristo, ele estava andando. Mas aí ele começou a reparar. Não sei quem falou não sei o que lá. O mundo está assim. Minha situação financeira. E se eu pegar gripe. E começou a reparar. E quando tira os olhos de Cristo e começa a reparar em coisas secundárias, afunda. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Pode não afundar imediatamente, como alguém que está literalmente na água, como Pedro estava literalmente na água. Mas vai afundar em questão de tempo. Porque tirou os olhos da rocha. Tirou a própria segurança que ele tinha. E aí então, verso 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo. Não foi assim com Adão? Nós pregamos, domingo passado. Culpa, neurose e vergonha. Não foi assim que Adão teve medo? Teve medo. Onde você está, Adão? Eu escutei a sua voz e tive medo e me escondi. Que sentimento, terrível. O medo, às vezes o medo é bom, porque ele pode nos proteger de algumas coisas, Então, por exemplo, um medo de entrar num bairro perigoso à noite pode nos preservar de algo. Então, melhor não ir. Nesse ponto é bom. Mas o medo, ele nos escraviza. Uma pessoa coloca um chocolate no armário. A criança vê ele colocar o chocolate no armário. E ele pega e fala para a criança, ele fala assim: olha, dentro daquele armário tem um fantasma. Tem um fantasma agressivo. E vai embora e deixa a criança sozinha ali. E a criança está com vontade do chocolate. A criança tem duas opções. Certo? Ou ficar morrendo de medo do fantasma, e vai ficar sem o chocolate, e vai passar a aflição que não precisa passar, porque ele mentiu, não tem fantasma nenhum. A criança vai ficar ali sofrendo angústias e aflições, ou ela vai vencer o próprio medo, vai abrir o armário e vai comer o chocolate. O ser humano, da mesma forma. Você pode se retrair no seu próprio mundo e ficar com medo dos fantasmas que as pessoas criam para você. Do mesmo jeito que você cria fantasma na sua vida,
As pessoas também criam fantasmas na sua vida. Ou você pode vencer os teus medos, abrir o armário e pegar o teu chocolate. Então, Jesus, o Pedro, reparando na força do vento, teve medo. E aí, teve medo e começou a desmoronar. Começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Eu lembro, né? Talvez os irmãos lembrem também, a última vez que eu preguei esse sermão assim, eu falei assim, não tem ninguém que está afogando que fala: Senhor, por gentileza, se é possível o Senhor me salvar, né? Eu não gostaria de morrer afogado. Só poderia fazer a gentileza. Ninguém vai te socorrer assim quando está se afogando. A pessoa se debate e grita: Senhor, socorro, me tira daqui. E olha só, irmãos, de novo, lembra o verso 27? Mas Jesus imediatamente lhes disse, para a aflição emocional que eles estavam, Jesus imediatamente cuidou deles, né? Da questão emocional, do medo que eles estavam. Aqui era uma questão física, material, ele estava afundando na água. E: Senhor, me tira daqui, me socorre. Verso 31, e prontamente, Jesus poderia manter ele em vida, mesmo ele se submergindo, porque Jesus é o Senhor da vida. Mas assim como Jesus imediatamente cuidou da questão emocional deles, aqui Jesus prontamente cuidou dele, da questão física. Para que deixar ele sofrendo ali? E Jesus então prontamente estendeu a mão e o tomou. Foi exatamente isso que Jesus veio fazer no mundo e fez com cada um de nós. Nós estávamos afogados nos nossos próprios pecados, nas nossas próprias crenças, nas nossas próprias imaginações, nas nossas próprias incertezas, nas nossas próprias loucuras. E ele veio e desceu no fundo do abismo, nos pegou pelas mãos, colocou nos ombros e soprou a vida nas nossas narinas. Sproul disse isso. Ele veio, desceu, nos tomou pela mão, nos colocou nos ombros, nos colocou em segurança e soprou vida em nós. Ele nos vivificou. E é exatamente isso que Jesus faz com Pedro aqui, né? Prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Veja que, primeiro, Jesus imediatamente cuida da aflição emocional que eles estavam. Tá? Jesus, ele cuida imediatamente, através da sua palavra, através da palavra dele. Ele cuida imediatamente da nossa aflição emocional. Somos nós que negligenciamos isso, sabia? Mas ele cuida imediatamente das nossas aflições emocionais. Jesus prontamente cuida de nós nas nossas questões materiais também, que nos incomodam. Mas isso não impede dele nos corrigir, sabe por quê? Porque ele corrige aqueles que lhe amam. Não existe amor verdadeiro se não houver correção. Se não houver correção, não existe amor verdadeiro. Não existe verdade nesse amor. Então, prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus deu uma bronca nele. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Isso aqui foi uma correção. E como que vai terminar isso? Começa aqui o término disso. Verso 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. O que quer dizer isto? Acabou a lição que Cristo tinha que dar para eles. Terminou. Não há mais necessidade de vento. Não há mais necessidade de tempestade. É Cristo que governa a tempestade. A tempestade não estava lá para torturar eles. A tempestade estava lá com um fim específico, planejado, organizado, para ensiná-los, para forjar neles um caráter, para forjar neles confiança, para eles verem Cristo de mais perto, para eles verem o poder de Cristo, por algum motivo, para dar uma grande lição que foi deixada aqui para gerações futuras. Século 21 nós estamos falando sobre isso. Então, irmãos, quando termina o propósito, não há mais motivo de sofrimento, porque Cristo não tem prazer no sofrimento da gente. Então terminou a lição, acabou o aprendizado, acabou o que Cristo tinha que fazer ali, imediatamente cessa a tempestade.
Se a tempestade ainda não cessou, é porque nós estamos no processo de aprendizagem, é porque Cristo ainda está construindo algo bom que deve ser feito dessa situação. Alguma coisa. Mas, quando completar isto, não há mais necessidade da tempestade. As tempestades na nossa vida, as tribulações, são ferramentas de Deus para construir em nós os seus propósitos. E então, subindo ambos para o barco, cessou o vento. E aí, tudo isso aqui, embora eles tenham gritado de medo, embora eles tenham passado momentos de pura aflição aqui, de pura aflição, longe da terra, achando que iam naufragar, né? Momentos de angústia, embora tenha acontecido tudo isso sobre eles, com eles, tá? Isso aqui produziu salvação, porque olha só, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Reconheceram quem era Cristo, o adoraram, adoraram o Senhor do universo. Isso levou, não só edificou eles, mas levou eles para o melhor lugar, a melhor situação que o ser humano pode estar, que é nos pés de Cristo. Lembra quando Cristo vai visitar Marta e Maria? Que Marta está ocupada com muitos afazeres e Maria está o tempo todo nos pés de Cristo ali. E Marta fica indignada, porque na cabeça da Marta, não por mal, mas a Marta estava pensando: poxa, nós recebemos um mestre aqui, tem tanta coisa para fazer, tem que fazer o almoço, tem que lavar a panela, tem que servir a mesa, e a Maria só fica lá. Não é certo isso. E a Marta então fala com Cristo e fala: Senhor, fala para Maria vir me ajudar. E a resposta de Jesus é: Marta, Marta, te preocupas com muitas coisas, está inquieta com muitas coisas, mas só uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Então, eles foram levados aqui, esses discípulos aqui que estavam angustiados, eles foram levados a entenderem a melhor parte. E aqui, então, eles, os que estavam no barco, o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Olha, quando nós chegamos a essa conclusão e quando nós adoramos a Deus, nós estamos na melhor parte. A melhor parte da nossa vida é o que nós estamos fazendo aqui. Essa é a melhor parte da nossa vida. Isso aqui vai produzir frutos, isso aqui vai produzir paz, isso aqui vai produzir confiança. Deus está cuidando de nós estamos adorando o Criador do Universo, nós estamos cumprindo a nossa parte. Não que o que nós façamos é tudo imperfeito, né? O que nós fazemos é imperfeito, mas nós estamos na melhor parte. E aí então termina a tempestade, a lição se acalma, Cristo pega os seus discípulos, pega aquele barquinho precário, vai para outra margem, né? E Cristo mais tarde vai completar a sua obra redentora sobre toda a humanidade. Amém. Como resposta a esse sermão, quero convidar os irmãos para louvarmos a Deus com o Salmo 2. Um salmo que fala de Cristo e fala da vaidade dos homens que fazem alianças para rejeitar Cristo. Louvemos a Deus com o Salmo 2. Porque se amotinam as nações, pensam os povos sempre em vaidades, os reis da terra tomam posições, e os governantes buscam unidade. Contra o Senhor e contra o seu ungido,
ungido do Senhor, para que sua ira não se acenda, e no caminho ainda pereçais, quando em breve seu furor se levantar. São todos nele bem-aventurados, todos que nele se refugiarem. São todos nele bem-aventurados, todos que nele se refugiam. Convido a Santa Irmã da Igreja que se coloque em pé. Nos convido a uma oração de encerramento. Após a oração, bênção. Após a bênção, tenho apenas 2 avisos para os irmãos. Oremos. Pai precioso e santo, glorificado seja o teu nome, Deus. Entregamos nas tuas mãos este culto, Deus, e te agradecemos. Agradecemos porque o Senhor nos